Bem-vindo de volta ao canal Via Oliveira. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Como você está, né? Eu espero realmente que você esteja muito bem. Eu oro para que Deus esteja com você em meio a essa batalha que a gente enfrenta, né, todos os dias. E que hoje seja um dia agradável, que Ele esteja com você em todos os momentos. Desde quando você acorda até a hora que você vai deitar. Que os seus pensamentos possam pertencer ao Senhor. Existem dias difíceis, não é verdade? Dias que a gente se pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu vim ao mundo? Bom, apesar de não gostar de colocar qualquer palavra que venha, né, que eu ache que saiu da boca de Deus, eu tenho fé que Ele diz a todos nós: você nasceu porque eu quis. Já parou para pensar que Deus quis que você nascesse? Ainda que um pai, uma mãe ou alguém da família tenha rejeitado você, em algum momento de sua vida, Deus não, Deus não te rejeitou. O Senhor diz na palavra dele: ainda que uma mãe venha rejeitar o filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Está em Isaías 49:15. O Senhor, ele quis que você nascesse. Não foram seus pais, né? Que às vezes a gente acha, nossa, eu não fui amado. Ou eu fui amado, Deus, meus pais quiseram que eu nascesse, mas na verdade, foi Deus. Então, nem sei por que eu estou falando essas palavras, mas eu queria continuar, porque agora que a gente sabe que o Senhor nos ama em todo o tempo, a gente precisa dar continuidade ao aprendizado que a gente tem realizado aqui no canal, né? Que a gente tem vivenciado no canal e que Deus tem nos proporcionado. Embora eu poderia me dar várias justificativas, né? O motivo por ter passado mais alguns dias do que o normal para poder escrever para vocês. Eu sei que vocês entendem quando eu falo que as lutas e as dificuldades eles podem fazer com que a gente diminua o ritmo às vezes. Porém, desacelerar não significa parar, desistir, né? Pelo contrário, a gente pode mudar a nossa rota para melhorar o caminho que vem a seguir. Então, esses dias, para mim, né, eles foram realmente cansativos. Estava me adaptando a uma nova rotina. Também enfrentei algumas batalhas, que eu acredito que é assim como você, né? E Deus tem nos dado vitória, tem me dado vitória. Então, eu acredito que você também pode estar passando por esses momentos difíceis. Então, por esse motivo que eu decidi escrever essa palavra. Por incrível que pareça, cada pessoa que se inscreve aqui, eu fico contente e eu vejo que é um milagre. Por quê? Né? Porque os nossos vídeos, né, quando eu falo nossos, meus e seus, né, que vocês têm assistido, não são tão atrativos assim, vocês não estão me vendo, né? No máximo, uma música de fundo, bem calma, que eu estou pretendendo até tirar, para que a gente possa ter uma mente realmente voltada para a palavra de Deus, exclusivamente, para que a gente possa escutar a voz dele, né? Então, sabendo disso, que eu não sei, né, o motivo pelo qual você, que te levou a escutar, né, o canal, né, é a palavra que a gente está ministrando, eu tenho fé que é o mover de Deus para as nossas vidas. Então, a gente poderia começar agora orando ao Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente poder dar início, tá bom? Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, eu oro para que a sua graça, a sua misericórdia venha estar sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o dia dessa pessoa, Deus eterno, que está me escutando, que está centrada para ouvir a tua palavra, para poder, Senhor, aprender mais de ti. Que o Senhor possa ser com ela, Senhor, que o Senhor possa tocar em seu coração, cobrir, Deus eterno, com todas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Afaste o mal de nós, Senhor, e vem nos ensinar de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro, eu te agradeço. Amém. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas ela é tão bonita que eu vou falar de novo. Talvez eu tenha contado, né? Uma vez, uma criança, né, um menino, ele se aproximou de mim. Ele tinha mais ou menos 3 anos de idade, né? Ele aprontava todas na escola e um dia, no meu colo, ele falou assim: hoje eu não me suportei, mas amanhã eu vou me suportar.
Nunca mais eu esqueci, porque ele queria dizer que naquele dia ele não tinha se comportado, mas que amanhã seria diferente. Eu falei anteriormente que Deus usa as crianças, em outros vídeos, né? Nas situações do dia a dia para a gente ser ensinado. E nem sempre é agradável, porque a mudança normalmente vem com algum desconforto. Assim, foram alguns anos da minha vida e até nos dias de hoje. Eu tenho aprendido com Deus nos pequenos momentos, nas pequenas conversas que eu tenho com a minha família, né, nos pequenos momentos que eu tenho com as pessoas, no meu casamento. Então, sempre eu preciso parar e pensar no caminho que eu estou fazendo. E hoje eu não, né? Jesus, ele tem uma palavra para você. E ele quer falar através de uma parábola de dois filhos. Porém, eu intitulei o tema de hoje da mensagem, vai se chamar O Terceiro Filho. Mas vamos ler em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Eu vou ler, tá bom? Jesus falou assim: o que vocês acham? Um homem, ele tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí os discípulos responderam, né? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Bom, Jesus ele falou, né, essa parábola, contando a história de 2 filhos, no qual o pai ele pede, né, para que eles vão trabalhar na vinha. Falou para o primeiro, né, e chamou também o segundo. Falou logo, né, de cara: eu não quero ir. O segundo falou: eu vou, talvez até um pouco animado, né, só que ele não foi. O primeiro se arrependeu e foi. Então, assim, pensando em alguns comportamentos que a gente tem e na maneira como o primeiro e o segundo filho agiram diante do pedido do pai, a gente pode construir algumas reflexões que podem fazer com que a gente mude a nossa rota e o nosso caminho para chegar mais perto da glória de Deus. Então, eu estava, né, na minha casa e me veio essa passagem na cabeça e eu refleti. Mas por que, Viviane, que você pensou, né, nessa passagem, né? Bom, por conta do meu comportamento. Eu não falei que eu estava mudando a minha rota? Às vezes a gente se depara com algumas situações e como a gente reage a essas situações, e a gente tem que parar e pensar assim: será que está agradando a Deus a maneira como eu estou agindo? Será que o que eu falei, como eu me portei, entristeceu o Espírito Santo? Será que está correto diante dessa situação? Porque a gente lida com muitas coisas, com muitas pessoas, né? Eu acredito que você deve lidar com muitas pessoas, às vezes até ao mesmo tempo. Não sei se você trabalha, qual é o tipo de trabalho, mas vamos dizer que você não trabalha, que você cuide da sua casa, você lida com pessoas da sua família, né? Você lida às vezes até com você mesmo. Então, a gente precisa parar para pensar: será que eu estou agradando a Deus? Então, quando eu pensei nessa passagem e eu refleti sobre o meu posicionamento diante de algumas situações. E eu aprendi. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi quando eu reli essa passagem, e principalmente quando eu estava escrevendo, né, para poder mostrar o conhecimento para vocês que eu tive. Primeiro é que o pai ele fez o mesmo pedido para os seus 2 filhos.
Não foi assim, filho, eu quero que você trabalhe o dia todo na vinha, e para o outro ele falou, eu quero só que você trabalhe 2 horas. Não, pelo contrário, ele fez o mesmo pedido. O pedido era igual. Muitas vezes, eu não sei vocês, né, mas quando a gente observa os conflitos das famílias, né, os conflitos familiares, a gente nota que muitas brigas acontecem porque os pais, não é uma crítica, tá? É só o que eu observo, fazem diferença na criação dos filhos. Por exemplo, coloca responsabilidades maiores para uns e quase nada para outros. Pelo menos é o que a gente enxerga quando a gente é filho. Eu acho que você pode ter alguma crítica com relação a como você foi criado, ou com você observando, às vezes, a criação de outra pessoa, né? Não tem direitos iguais, às vezes um acaba fazendo mais coisas do que outros, são mais responsabilizados do que outros, né? Tem a questão do filho mais velho, do filho mais novo. Então, se eu ouvisse uma história, né, de vocês, sentasse como se eu estivesse sentada aqui conversando com vocês, né, eu com certeza iria ouvir alguma história, né? Nossa, meu pai me tratava assim, tratava meu irmão, então se eu sou filho único, nossa, meu pai dava tudo para mim, né? Mas também, então assim, a gente teria alguma história para contar, né? E eu acredito, embora algumas pessoas podem até negar, né, que eu trato igual, existem diferenças. Eu falo isso porque eu também já tive, eu sou filha, né, tenho irmãos, e a gente percebe que tem sim, às vezes gosta mais, tem mais afinidade com um filho do que com outro, né? E precisamos até amadurecer nisso. Deus nos ajuda até a amadurecer quando a gente se depara com situações assim. E hoje eu entendo que tudo bem. Quando eu falo amadurecer, é isso, pensar assim, tudo bem. Tudo bem se me distrataram quando criança, quando na adolescência, porque somente Deus, o Pai perfeito, sabe educar os seus filhos de maneira que todos façam parte de uma mesma família sem que se sintam enciumados. Então eu vejo que Deus ele é o Pai perfeito. E que nenhum outro pai, ainda que seja o melhor pai da terra, né, da terra, não existe um que se compare ao nosso Pai que está nos céus, né? Então, assim, ele é o pai perfeito. Porque não é incrível que eu e você, a gente seja filho e filha de Deus. E a gente não sente ciúmes, porque é, ele nos ama tanto que a gente se sente completo. Então, por isso a gente precisa aprender a perdoar os nossos pais na medida que nos aproximamos de Jesus. Então, assim, primeiro o que eu aprendi com essa parábola que Jesus falou é que o pai fez o mesmo pedido para os 2 filhos. Não foram pedidos diferentes. Então a gente precisa enxergar isso. Segundo, o primeiro filho disse que não queria ir logo de cara. Às vezes você pode olhar assim, nossa, mas ele, vamos dizer, tá? Foi grosso, né? Foi tão rude com o pai, ele já falou que não queria ir. Eu acredito que ele poderia ter pensado um pouquinho melhor, mas vamos entender uma coisa que eu aprendi, que ele foi sincero. Ele falou o que estava sentindo naquele momento. Eu não quero ir. Passado um tempo, eu acredito que ele deve ter pensado: meu pai faz tanto por mim, sempre está disposto em me ajudar. Quando ele falou assim, eu não quero ir, eu lembro do profeta Jonas. Se você for ler a história dele, né, ele não queria ir para Nínive. Deus falou para ele ir, para ele pregar para o povo, e Jonas, ele não queria ir desde o início. E aconteceu muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas que tem um significado bem profundo no final, né? Quem sabe depois a gente fala um pouquinho sobre Jonas, mas vamos voltar para esse primeiro filho. Ele falou logo: não, não quero. Mas passado um tempo ele refletiu. Eu acredito que ele deve ter pensado assim: poxa, meu pai faz tanto por mim, ele sempre está disposto a me ajudar. Ou até mesmo deve ter lembrado até da palavra que fala honrar pai e mãe, né? Então ele se arrepende e ele vai. Então é importante a gente observar essa conduta do primeiro filho. Não só dele ter falado que não ia, né, da gente ficar julgando ele, mas ele
poderia ter falado assim com o pai dele, né? Mas pelo fato dele ter se arrependido e dele ter ido. E eu acredito que da sinceridade, ele não estava com vontade de ir trabalhar, né? Às vezes eu até entendo ele, quem que gosta de trabalhar, né? Às vezes, e poderia ser um trabalho bem pesado. Mas ele se arrependeu e ele foi. Então não sei você, mas eu já fiz muito isso em muitos lugares. E por que não com o Senhor? Deus fala assim: olha, Viviane, eu quero que você vá até a tal lugar. Eu falo: ah, não, Senhor, é longe. Eu vou me cansar. Eu não gosto das pessoas de lá. Bom, e às vezes também, quando não é um comportamento, eu quero que você haja assim. Eu falo: ah, não quero. Essa pessoa não merece. Eu não acredito que eu vou. Não, o senhor está me pedindo isso? Não. Mas aí você começa a pensar: poxa, Deus, ele curou as minhas feridas. Jesus, ele me chamou. Ele me libertou. Quem sou eu para dizer não ao Senhor? Né? E a gente se arrepende e a gente faz. E a gente faz do jeito certo. Que é para agradar a Deus, que é para agradar ao Senhor. Então, assim, eu me vejo no primeiro filho também, né? No comportamento. Então, até quando a gente trata uma pessoa, né, como Cristo a trataria, né, é quando a gente se arrepende e quando a gente faz a vontade dele. Então, não quero ser gentil, às vezes, muitas vezes, com uma pessoa, né, que nem eu já falei, ela me distrata e a gente fala com a gente mesmo, mas o Senhor morreu por mim. Ele diz em sua palavra para amar o próximo como a mim mesmo. Orai pelos que te perseguem. Aí você reflete e faz da maneira com que entende que Deus quer que você faça. Então, nessa parábola a gente pode ver, né, que é um reflexo da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Terceiro ponto. O segundo filho, embora ele tenha dito que sim, né, que ele fala, eu vou, a princípio, acredito que até com animação ele não cumpriu com a palavra. Por quê? Eu não acredito que ele estava mentindo ou que ele queria enganar o pai. Eu tenho em mente que simplesmente ele deixou para lá. Né? A gente julga quando a gente vê essa parábola, o segundo filho, né? Mas às vezes a gente é assim. Quantos compromissos nessa vida a gente deixa de cumprir porque a gente não avalia se realmente a gente pode fazer, ou melhor, até mesmo se a gente quer fazer. A gente, eu vou, pode deixar, eu vou na sua reunião, eu vou estar lá com certeza. Aí passa alguns dias, as atividades vêm e a gente, poxa, eu fiz aquela promessa, eu não queria ir. Nossa, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Não, eu vou dar uma desculpa. Então, a gente também tem o comportamento do segundo filho, né? A gente fala que vai, mas no fundo, ou não pensou direito, estava empolgado, mas veio os problemas da vida, veio os afazeres da vida e a empolgação acabou e a gente não vai. Ou também tem o outro lado. A gente fala que vai para dizer assim, está lá, todo mundo está falando que vai, eu vou, mas também, na verdade, não quer ir, então não tem sinceridade. E é claro que Jesus ele estava falando de trabalhar na vinha, ou seja, estava falando de fazer a obra de Deus também, né? E até mesmo do reino dos céus, que no final ele fala. Então, muitas vezes a gente está lá empolgado no meio da multidão, todo mundo indo, todo mundo louvando a Deus, todo mundo adorando a Deus, mas na verdade, o nosso coração está longe. Temos que tomar cuidado. Dentre os dois filhos, né, é preferível, né, que você seja o primeiro, que é o quarto ponto. Ser sincero é a melhor atitude. Eu gosto de pensar que Deus não quer que a gente seja filhos robôs, com palavras prontas, sim, Senhor, eu vou, eu faço, né? Não precisa ser assim. Eu já estou indo, eu já estou fazendo, quando na verdade a gente não quer ir.
Eu prefiro ser sincera para Deus e depois pedir para que Ele me ajude a tirar aquele sentimento que não está sendo legal, né? Que está sendo um sentimento ruim diante daquela situação, do que dizer que está tudo bem. Então, assim, já imaginou o quanto de pessoas estão feridas dentro da igreja? Elas levantam as mãos, né? Dizendo que o Senhor é santo, quando na verdade elas estão com raiva de alguém ou de alguma situação. Eu acredito que a gente, né, quando fala a gente, muitas vezes também eu posso me deparar com essa situação que a gente não faz de propósito, né? A gente não faz, mas a gente tem que prestar atenção naquele sentimento que a gente está tendo, né? A gente talvez, por falta de conhecimento que a gente pode ter, ser sincero com Deus, a gente acaba pecando, a gente acaba errando o caminho. Então, assim, faça essas orações. Senhor, me ajude a acreditar. Senhor, me ajude a perdoar. Eu estou chateada. Eu não quero fazer isso porque eu estou chateada. Senhor, me ajude a amar. Ou me ajude a trabalhar na sua obra. Me ajude a ler a tua palavra e a amar a tua palavra. Porque às vezes a gente acha que ama a Deus. Mas se a gente não ama a palavra, como é que a gente vai conhecer sobre Deus? Eu falo que eu amo a Deus, mas eu não estudo a palavra. Eu dependo somente do domingo para mim, ou do sábado, ou da reunião da igreja, para mim poder ouvir a voz de Deus, né? Eu não me esforço para me sentar, para me escutar, para me anotar, que eu acredito que isso que você está fazendo, né? Que você parou para me escutar, né? Então a gente precisa ler. Então eu vou ser sincera. Eu, né? Para você, como é que eu comecei a gostar da palavra? Que hoje eu estudo, que hoje eu leio, é o livro que eu mais leio. Com certeza é o livro que eu acho que eu mais leio mesmo, que é a Bíblia. Eu peguei e disse: Senhor, me ajude a amar a tua palavra. A amar. Porque eu não sabia, eu não gostava de ler, e hoje eu amo no sentido de que eu leio como se eu estivesse bebendo água. É lógico, não é todos os dias, não é todos os momentos, mas eu leio e rapidamente, ou leio também sentado, anotando com mais atenção, e toda vida que eu leio eu encontro algo novo. Eu falo, nossa, mas eu não tinha lido isso, esse versículo estava aqui, né? E é isso que Deus faz, Ele faz a gente observar coisas novas, né? Refletir, aprender, e Ele dá isso para você, dá para mim, dá para você, né? Dá para grandes pregadores, né? Ainda que a gente olhe assim, mas eu sou tão pequenininha, será que Deus vai trazer uma revelação para mim? Vai trazer um ponto de vista diferente do que traz para mim. E você pode anotar, e você pode pregar sobre isso. Então, é isso, ser sincero. Falar, eu não consigo estudar, me ajuda. Eu não consigo, Senhor, ter prazer na tua palavra. Me ajuda a ter prazer, e você vai ver que Deus vai fazer algo, vamos dizer assim, sobrenatural na sua vida, porque foge do natural. Você vai olhar assim, mas eu não tinha essa vontade. Eu não tinha. E Deus vai te dar. Né? E o quinto ponto, que é interessante nesse texto, é o arrependimento. Mais do que dizer eu vou, estou indo, o que nos faz ir para o reino dos céus é o arrependimento. Arrependeu-se e foi. O que seria isso hoje em dia? O Senhor ele te pede para abandonar algo, uma amizade, um relacionamento, um comportamento, e você diz eu não quero. Aí se passa alguns dias, semanas, vamos dizer que seja um dia, tá? Ou uma horinha, mas vamos dizer que o nosso coração ainda pode estar um pouco duro, passa alguns dias. Você se vê diante das coisas que Deus tem feito por você, que Ele fez na cruz, a cura que Ele tem derramado no seu coração, a transformação que Ele tem feito na sua casa, na sua família, a maneira como você tem enxergado as coisas do seu dia a dia. Aí você entende.
que você precisa se arrepender. E para onde Ele quer que você vá. Aí vem o seu sexto ponto, mas e para onde? Aí vem uma palavra que vai contra o meu coração. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então acho que está na hora de eu, Viviane, e você fazer um compromisso com o Senhor e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Está em Mateus 16, no versículo 15. Então, falar do amor de Deus, ser o amor de Deus na vida das pessoas, é essa obra dele. É a vinha que ele deseja que a gente trabalhe. E é interessante pensar que quando eu falo assim de fazer a obra, muitas vezes é de no seu trabalho, você ser luz, você ser sal, você ser gentil, você demonstrar amor, demonstrar afeto, carinho, não de ser assim, sabe? Ai, vou ter que falar de uma maneira. Não, é você ouvir alguém quando ela estiver precisando que alguém escute. É você dar uma atenção diferenciada para uma criança. Às vezes são seus sobrinhos, seus parentes. Tá muito, o mundo está tão precisando que até as crianças elas estão necessitando de atenção que a gente nem imagina. Então, se você não sabe por quem começar, comece pelas crianças. Senta com elas, brinca com elas, ou escuta elas, né? Dê carinho para elas. Aí vocês vão ouvir Deus falar com vocês através delas. Porque se você não entende muito assim, mas o que eu tenho visto é que cada vez crianças estão mais ansiosas, né? Mais deprimidas, porque elas estão sozinhas no mundo, onde os adultos estão vivendo o seu mundo virtual. Então, seja luz, seja sal para crianças, para adolescentes, que você vai ver, que você vai pregar o evangelho com a sua vida, com a sua história. Conte a sua história, né? O que dá para contar da sua história, conte, né? Nem que seja aquela frase, na minha época a gente brincava. Então vai lá e brinca. Deixa eu te ensinar a brincadeira da minha época. Seja luz, seja sal, seja na igreja também. Não é só a palavra de Deus, não é só, quando eu falo não é só porque se tiver a palavra, amém, que é prioridade. Mas se tem a palavra também, inclua brincadeiras, inclua momentos de diversão, inclua momentos de escuta, inclua momentos de atenção. Os jovens também precisam, tá bom? E o sétimo ponto, né, já que a gente falou sobre a atitude do primeiro filho, a atitude do segundo filho, de ser sincero, né, que é a melhor atitude, ser sincero, e o arrependimento também, porque ser sincero, eu não quero ir, e não se arrepender também não vai te levar ao reino dos céus. Eu não quero isso, daí é a dureza do coração. Deixar o seu coração duro. Não, você tem que se arrepender. Porque sem arrependimento, né, a gente não vai ver Deus. Não adianta, a gente tem que se arrepender. E ir para o mundo, né, de pregar o evangelho à criatura, a toda criatura, a todas as pessoas. E o terceiro filho, né, o que tem a ver a palavra terceiro filho, né, se existem só dois, né? Eu acho que você deve estar se perguntando o que tem a ver esse tema com a parábola. Bom, é porque assim, eu sei que Jesus ele falou de dois filhos, né? E existem realmente na parábola somente dois, não existe o terceiro. Mas, pensando na atitude do primeiro e do segundo, eu olhei assim, mas se tivesse o terceiro, seria legal, né? A verdade é que o terceiro filho ele não existe mesmo, somente ao refletir eu pensei que eu gostaria que se fosse escolher ser um dos filhos, é lógico que eu queria ser o primeiro, né? Porque ele se arrepende. E eu também pareço com ele, porque muitas vezes eu reclamo de muitas coisas e acabo fazendo, né? Não quero fazer, acabo fazendo.
Então, e também, às vezes, muitas atitudes eu venho a ter também do segundo, né? Falo que eu vou e acabo não indo. Então, mas eu tenho que refletir, tá errado? Tá errado. Nesses momentos, diante das situações naturais, a gente tem que pegar e tem que falar assim: não, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Então, se fosse para escolher entre os dois, lógico, o primeiro, que eu quero me arrepender, sim, eu quero ir para o céu. Mas eu queria também que existisse um terceiro. Eu gostaria que Jesus me ensinasse a ser como ele, o Filho, né? Jesus, né, que não está na parábola, que ele ensinou por meio de suas atitudes como exemplo em si mesmo. Então, assim, o filho obediente. Eu acho que existe um terceiro filho aí, né, que não está contado na história, mas que é um filho obediente, que não reclama, que diz com alegria que vai e cumpre a sua palavra. Eu acho que esse filho, né, no caso, a gente tem um exemplo, que é Jesus. Quando Deus ele falou, né, que a humanidade precisava de um Salvador e que alguém teria que morrer a morte de cruz para que o mundo fosse salvo, né, para que a salvação chegasse até as nossas vidas. E Jesus ele falou, eu vou. Mas ele falou com empolgação. E ele não desistiu. Ele foi até o final. E quando estava difícil, no Getsemane, que eu acredito que você já leu essa passagem, já ouviu, e ele estava angustiado. E ele fala assim: se for possível, faça de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ele cumpriu. Ele foi sincero. Mas desde o início, ele falou que iria com animação e fez. E fez da maneira mais perfeita possível. Então, se existisse, eu queria um dia, né, o terceiro filho que existe, que é Jesus, né, é o filho perfeito. Eu gostaria de ser como Jesus. Eu acredito que a gente pode, sim. Então, chega ao oitavo ponto, que embora a gente falhe, o importante é o arrependimento. É isso que nos conduzirá ao reino dos céus. E para que a gente possa olhar para Jesus, o Filho perfeito. Então, se eu fosse colocar mais um ponto, seria esse, né? O nono ponto. A gente ser perfeito, como Jesus, como ele nos ensinou. Portanto, e ele falando que nem ele não se coloca na perfeição. Ele atribui a perfeição a Deus. E ele diz assim: é possível, filho, que você seja perfeito. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, embora a gente fale, que é o oitavo ponto, né? O arrependimento é importante, ele nos vai conduzir ao reino dos céus. E o nono, que é a gente pode ser perfeito, como o Pai que estás nos céus. Então, se a gente puder um dia chegar no nível de falar assim, Deus ele nos dá uma orientação e falar: Viviane, João, Francisco, Maria, faça isso. E a gente não pensar duas vezes, falar assim: sim, Senhor. Na mesma hora, nos vestir e caminhar em direção ao propósito de Deus, eu acredito que a gente vai estar refletindo a glória de Jesus e obedecendo a orientação dele, quando ele fala que a gente precisa ser perfeito, como o nosso Pai que estás no céu é perfeito. Então é possível.
Não estou desprezando nenhum dos dois filhos. Pelo contrário, eles são filhos, eles só precisam acordar e enxergar, né? Mas vamos tentar ser diferente. Ser aquele filho que obedece desde a primeira vez com alegria. Que o Senhor nos ajude nisso. Não é fácil porque a gente tem muitos maus hábitos. Hábitos que é aqueles que a gente falou, de falar e não cumprir, né? De falar que vai fazer e não fazer. De falar eu quero ir, mas na verdade não quer ir. Mas que a gente possa tirar esses maus hábitos, que o Senhor possa nos curar, que a gente possa ser sincero, né? Refletir, se arrepender e que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Então, assim, que essa palavra, ela possa entrar no seu coração, que você possa entender, né, que Deus é perfeito e somente Ele nos faz sentir únicos. Somente Ele não irá falhar conosco. Então, às vezes você ficou assim magoado pela maneira como você foi tratado ou tratada ao longo da vida, porém, a gente tem que entender, é somente o Senhor que consegue nos fazer se sentir únicos, né? Que nos ama totalmente, né? Do jeito que a gente é. E se você se sentir mal, né, injustiçado, você precisa usar de um coração sincero, pois é melhor a sinceridade, dando a oportunidade de se arrepender do que não cumprir a palavra diante de Deus. E se inspirar em Jesus, que é o Filho perfeito, embora ele não se intitule assim, né? Nessa passagem, né, que eu li. Quando ele nos ensina a ser perfeito como o Senhor é possível dizer sim para o Senhor e cumprir o que a gente fala. Que essa seja a nossa conduta a partir de hoje. Que o Senhor, que Jesus, que o Espírito Santo esteja com você. Não esqueça ainda que a gente falha, né? Ainda que a gente falhe, ainda que você falhe, a gente tem a chance de se arrepender e de ir trabalhar na vinha. Não acabou o tempo de trabalhar na vinha, não acabou o tempo de fazer a obra de Deus. Tá de dia. Tá de dia. Lembra que da palavra das 10 virgens, que está de dia, que ainda dá tempo. Então, se você puder hoje, né, busque ao Senhor. Enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Está de dia, para que a gente possa se arrepender hoje e que a gente possa entregar o nosso coração a Ele. Eu oro para que o Senhor esteja contigo, eu oro para que o Senhor toque no seu coração. Eu oro para que você entregue a sua vida nas mãos dele. Se você está enxergando que é a hora, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Então eu vou orar, vou finalizar orando, para que o Senhor ele entre no seu coração e ele converta o seu coração e que você se arrependa. E que cada passo que você der, o Espírito Santo possa estar com você no nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que o coração, Senhor, nosso coração seja quebrantado, conforme a Tua palavra, conforme o Senhor quer que aconteça nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que a Sua misericórdia esteja sobre nós. Vem nos usar, Senhor, segundo o Seu querer, segundo o seu desejo, no nome de Jesus. Nos arrependemos, Senhor, diante de Ti. Nos arrependemos, Senhor, conforme o Senhor vem nos orientado, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja nas nossas vidas, que o Senhor cure as nossas vidas, que o Senhor nos liberte no nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a minha vida e a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor, nas Tuas mãos. Eu entrego a sua família, Senhor. Eu entrego, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos, a sua, Senhor, o seu coração, no nome de Jesus. Que o Senhor possa curar, Senhor, seja fisicamente, Deus eterno, seja, Senhor, no seu interior, no nome de Jesus. Afaste o mal das nossas vidas, Senhor, e cuide das nossas vidas. Nós te amamos, nós te bendizemos e te exaltamos.
Em nome de Jesus. Amém. Obrigada novamente por ter escutado. Que a palavra de Deus esteja sobre a sua vida, que ela transforme a sua vida, como tem transformado a minha vida. E fique em paz. Obrigada e até a próxima.